Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Hoje nós faremos devocional do dia 14 de abril. Nós estamos lendo Levítico 18, Salmo 22, Eclesiastes 1. Hoje nós estamos iniciando Eclesiastes, acabamos ontem de ler Provérbios e estamos continuando lendo Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. O tema do nosso devocional hoje da Bíblia Robert McCheyne, caso você não tenha, você pode adquiri-la no nosso vídeo aqui embaixo, diz como você pode ter nossa Bíblia. O versículo 15 de 1 Timóteo 3, tem um verso que a gente gostaria de meditar com os irmãos. O texto fala assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna de firmeza da verdade. Eu queria pensar com os irmãos nesta noite sobre esta verdade. Como andar na casa de Deus? Como a gente pode viver de uma forma que agrada a Deus no meio do povo de Deus? Que cuidado nós devemos ter para que nós possamos viver na casa de Deus? Considerando essa ideia, vamos ver isso à luz de Levítico 18. Primeiro, cuide de sua pureza. Os irmãos estão lendo, ou já leram hoje o capítulo, e percebe quantas recomendações ligadas às questões imorais que Moisés diz ao povo. Deus exige do seu povo que ele ande conforme seus juízos, que ele guarde os seus estatutos, e o texto diz: se o povo andar nesses estatutos, esse povo iria viver. O sucesso desse povo estava condicionado a obedecer esses estatutos. E esse estatuto hoje está de forma muito clara relacionado a pecados imorais. Então ele vai tratar a questão aqui em si mesma da imoralidade, ele vai tratar da poligamia, relacionamentos sexuais ilícitos, bestialidades, abominações, luxúrias, adultérios, casamentos ilícitos, bacanais, sexo com animais, qualquer outro tipo de com o defunto, qualquer outro tipo de comportamento imoral aqui, a Escritura está condenando na leitura de hoje. Ele também vai falar do sacrifício de crianças a Moloque, que era um deus cananeu, e havia duas formas de se fazer isso. Um era oferecer a essas crianças para o sacrifício, em que eram queimadas vivas, como oferenda aos deuses pelos pais, ou era entregue aos sacerdotes para o uso na pedofilia. Os pais entregavam seus filhos para que pudessem ser explorados sexualmente por aqueles sacerdotes do alto escalão da religião cananeia. Deus estava dizendo a seu povo: esse povo está sendo destruído por causa desses pecados. Eu estou dando a vocês a terra desse povo por causa desses pecados. A medida dos pecados desse povo chegou ao limite. Então eu estou usando vocês como um braço do meu juízo, para que eles sejam julgados, e eu estou dando essa terra a vocês. Mas se vocês agirem do mesmo jeito que os povos cananeus, se a terra for contaminada, como ele está aqui no versículo 25, se vocês não guardarem os meus estatutos, então vocês serão expulsos dessa terra também, como eles foram, e essa terra será dada a outro povo. Ou seja, o pecado iria destruir todos os princípios relacionais da aliança que o povo tinha com Deus, e seriam alvos do juízo de Deus. Se a gente quiser andar no meio do povo de Deus, se não quisermos ser alvos das exclusões no meio do povo de Deus, se não quisermos sermos alvos do juízo de Deus, nós precisamos cuidar da nossa moralidade. Nós precisamos cuidar da nossa pureza, já que nós vivemos num mundo que é profundamente sensualizado. Então nós precisamos ter uma vida santa, ter uma mente santa, ter olhos santos e cuidar para que a nossa pureza
possa expressar a beleza do Evangelho, e isso é feito de uma forma comportamental, de tal forma que nós não imitamos aqueles que vivem no mundo. Segundo, como andar na casa de Deus? Isso está agora explícito no Salmo 22, suporte às aflições. Veja comigo, aqui o salmista está clamando a Deus, Deus meu, porque tu me desamparaste. E ele reclama porque Deus responde em respondê-lo. Ele diz que Deus é santo e que deveria julgar os homens. Ele está orando aqui dizendo, Senhor, as pessoas estão zombando de mim, elas estão meneando, balançando a cabeça, me desprezando, elas estão me perseguindo, e diz aqui que touros de Bazã me cercaram, eles abriram a sua boca contra mim, como água me derramei, eles estão me destruindo, estou na minha angústia. Ou seja, o meu paladar secou, eu não tenho nem palavras para mais falar ou orar, nem lágrimas nos olhos para chorar. Ou seja, o salmista estava vivendo a noite escura da sua vida. Esse salmo também é chamado de um salmo messiânico, porque ele descreve de forma graciosa, e parece que a gente ouve os gemidos de Cristo na cruz. E aqui nós temos que aprender uma grande verdade: o Messias sofre, mas ele triunfa. O salmista sofre, mas ele triunfa. Porque do versículo 22 em diante, o sol, aquela noite que era escura da sua alma, o Getsêmani do sofrimento, da dor, da angústia, do suor que transformou em sangue, das aflições, se torna na manhã da ressurreição dos mortos. Ou seja, o salmista aqui adora a Deus, canta louvores a Deus, paga os seus votos de gratidão a Deus, porque Deus o livrou de sua dor, de seu sofrimento. Mas uma verdade que esse salmo ensina para a gente, expresso exatamente na vida de Cristo, é que ele não fugiu do Calvário. Ele orou, ele sentiu a dor, ele sentiu as perturbações e a depressão batendo à sua porta, mas ele não se trancou dentro de casa, ele não ficou preso a uma cama, desesperado. Ele se levantou, ele encarou a cruz, ele se entregou pelos nossos pecados, ele venceu a angústia, ele encarou o medo e ele triunfou para a glória de Deus. Então, se nós quisermos andar como nós devemos andar na casa de Deus, nós precisamos aprender a lidar com as aflições. Nós temos que suportá-las, nós temos que enfrentá-las, porque faz parte do processo da nossa vida. Todos nós vamos enfrentar em algum momento a noite escura da nossa alma. Todos nós vamos estar em algum momento na prensa de azeite, que é a expressão Getsêmani, desse jardim onde nós seremos espremidos, onde o nosso suor vai transformar em sangue numa linguagem existencial, e nós vamos sofrer, e nós precisamos orar. E se Deus não passar de nós esse cálice, nós precisamos orar como Jesus. Contudo, seja feita a sua vontade. Suportar as aflições implica em aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus servos, e tudo Deus usa para a sua glória, como foi o Messias, como foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser agradar a Deus, o como andar na casa de Deus, você precisa aprender o que está em Eclesiastes 1. Cuidado com a vaidade. Capítulo 1 de Eclesiastes mostra a busca da humanidade por sentido. Aqui as pessoas estão atrás de satisfação. E ele fala que proveito a todo o trabalho, a toda a obra do homem debaixo do sol. Uma geração vai e outra vem. Ou seja, por mais que as coisas mudam, elas permanecem do mesmo jeito. E ele vai dizer que uma coisa que foi no passado é hoje do mesmo jeito. Ele vai dizer que as coisas que aconteceram, nem lembrança tem mais, porque
a gente esquece facilmente, mas ela é exatamente aquilo que está vindo à frente. Ele disse que ele aplicou o seu coração, sua sabedoria, e ele era o homem mais sábio do mundo, e ele olhou tudo para isso, e tudo que o homem fez, todas as suas conquistas, ele diz, é tudo vaidade. Tudo que o homem tem feito é bolha de sabão, é fumaça, é nuvem. Não vale nada, não tem valores eternos. Na linguagem debaixo do sol, se o homem colocar o seu coração nisso e procurar entender o sentido da vida com base naquilo que ele conquista, daquilo que ele é, ele vai se frustrar. Isso, não há sentido nisso. Por que não há sentido nisso? Porque se o nosso coração estiver olhando para as coisas do mundo, a única coisa que vamos colher é futilidade, é vazio e absolutamente nada de lucro nós teremos. Ele diz que a vida humana, na visão debaixo do sol, é como correr atrás do vento, não leva a lugar algum, ou é puro acúmulo de aflição e sofrimento. Até mesmo o aumento do conhecimento aumenta em dor, em aflição. Se você quiser andar na casa de Deus, do jeito que agrada a Deus, você precisa lidar de forma correta com as vaidades da vida. Você não pode pôr o seu coração nisso. Isso não pode ser para você uma fonte de ansiedade. Isso não pode sugar todas as suas energias, como se a vida dependesse unicamente disso. O cristão não anda na visão debaixo do sol, ele anda na visão em cima do sol. Ele tem os olhos cravados na eternidade, e ele avalia as coisas à luz da eternidade. Aí sim, a vida começa a fazer sentido. Como andar na casa de Deus? Cuide do seu caráter. É o que está em 1 Timóteo 3. O exemplo disso está com os bispos e diáconos. Paulo começa a enumerar várias qualificações, principalmente morais, nas quais os bispos, os diáconos, as esposas dos diáconos deveriam cuidar. Ele vai dizer que devem ser irrepreensíveis, que devem ser puros sexualmente, que devem ser honestos, sóbrios, não avarentos, devem viver uma vida que agrada a Deus, que eles devem ter filhos que obedecem a Deus, que eles não podem deixar o coração se encher de soberba, que eles não podem ser de língua dobre, não podem ser entregues ao vinho, nem cobiçosos, nem cheios de ganância, que eles têm que ter uma consciência pura e guardar o mistério da fé. As mulheres não podem ser maldizentes, devem ser sóbrias, fiéis em tudo, e os diáconos devem agir assim para alcançar uma boa reputação em Cristo Jesus. Então, se você quiser agradar a Deus andando na casa de Deus, você precisa cuidar do seu caráter, você precisa ter uma vida irrepreensível, você precisa expressar o caráter do Evangelho, da beleza do Evangelho. A sua vida precisa ser uma maquete, precisa ser um testemunho vivo de um Deus que salvou e que mudou o seu caráter, que mudou o seu comportamento, e hoje você não mais vive como vivia no tempo do mundo, você foi transformado em um novo homem, com um novo coração, com um novo caráter, com uma nova disposição, totalmente entregue a Deus e obediente ao Evangelho. Como nós devemos andar na casa de Deus? Cuidando da nossa pureza, aprendendo a suportar as aflições, que todos aqueles que querem ser fiel a Deus sofrerão perseguições, tendo cuidado para a gente não ser enganado com as vaidades do mundo e cuidando do nosso caráter. Hoje nós vamos fazer a leitura do devocional no Salmo 14, se você quiser orar com as crianças, você pode baixar aqui no vídeo, embaixo tem o link para você baixar o livrinho de oração das crianças. E nós estamos orando o Salmo 14, e também você pode baixar o livro de oração dos adultos. Eu queria orar com você o Salmo 14. Senhor, a insensatez é a loucura de uma vida sem Deus. Por isso as pessoas estão se corrompendo, praticando coisas abomináveis, e não nada de bom, e não há nada de bom que elas tenham feito. O Senhor tem visto como eles não têm entendimento algum e não buscam a tua presença.
Muitos têm se desviado, amando o mundo e se entregando à prática do pecado, e não querem mais saber das coisas de Deus. Senhor, tem misericórdia, pois muitos crentes têm sido influenciados por este estilo de vida mundano, e por isso o seu povo tem perdido o interesse pela oração. Eles esquecem que colherão consequências dolorosas, pois o Senhor tem uma geração de justos que não se contamina com esse mundo. Seu povo tem sido envergonhado por causa do mau testemunho de muitos, mas o Senhor tem preservado os seus fiéis. Aviva, Senhor, a sua obra, restaura-nos, quebra as correntes que prendem o seu povo. Clamamos por um mover genuíno do seu Espírito Santo. Hoje nós estamos orando pelos irmãos de Burkina Faso, um país da África que sofre perseguição. Lá os irmãos sofrem perseguições de grupos radicais que atacam as igrejas, que incendiam as igrejas, que sequestram seus filhos e mulheres, que prendem seus pastores e matam aqueles que querem servir a Jesus Cristo. Que Deus os ajude com a sua graça, concedendo força a esses irmãos. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nós te louvamos nesta noite, que a tua graça maravilhosa ajude teus filhos nesse quase final de noite, para que possam ser restaurados, para que possam saber como andar na sua casa, como viver no meio do povo de Deus, para que cuidem, Senhor, da sua pureza, para que possa o Senhor aprender a suportar as tribulações e dificuldades, principalmente aquelas que estamos vivendo nesse tempo que tem também alcançado seu povo, para que nós não estejamos correndo atrás de vaidades, de bolhas de sabão, de nuvens de fumaça, que não nos dará sentido e nem satisfarão nossa alma, e para que nós possamos cuidar do nosso caráter e ter uma vida irrepreensível para a glória de Deus. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, no nome de Jesus.